Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Então, nós estamos aqui dando sequência a esse nosso programa, que se chama Conversando sobre Cannabis para o Uso Medicinal. Hoje, a gente está numa rodada que é a 14ª, e nós vamos falar sobre dados, né? Dados do mercado. São dados do setor de cannabis do Brasil e do mundo. Esse é o nosso tema de hoje, né? E eu sou o Jair Calisto, né? Estou aqui junto com a Maria José, para a gente continuar esse processo de trazer essas informações sobre cannabis para o mercado farmacêutico e até para as pessoas, para os leigos e tudo mais. Estamos aqui recebendo hoje a senhora Maria Eugênia Riscala. Ela é CEO e cofundadora da Caia Mind. É uma empresa que atua diretamente no atendimento e prospecção de clientes parceiros, além de ser administradora financeira da operação. E, para nos ajudar nessa discussão, a nossa colega, a idealizadora dessa rodada de conversas, que é a doutora Maria José Delgado Fagundes, advogada especialista em saúde pública, direito privado, bioética e healthcare compliance. Atualmente é founder e CEO da MJD Fagundes, consultoria especializada em saúde. Ela já atuou na vigilância sanitária por 25 anos, foi membro ad hoc do Expert Group em Marketing de Alimentos e Bebidas da OMS e também foi diretor de inovação e responsabilidade social e diretor de relações institucionais na Interpharma e na Spectrum Therapeutics Canop Drugs, respectivamente. Então, beleza. Meu nome é Jair Caliço, eu sou farmacêutico, já atuando há vários anos, para não dizer décadas, no mercado farmacêutico, e nós vamos dar início a essa rodada. Então, primeiramente, Maria Eugênia, muito obrigado por ter aceitado esse nosso convite. E Maria José, então, uma boa tarde também, obrigado por estarmos aqui de novo. Imagina, gente, eu que agradeço pelo convite. Bom, eu queria falar que depois do currículo da Maria José, está muito difícil ter sido apresentada antes, porque só nomes fortíssimos, inclusive acompanhei grande parte de algumas dessas empresas aí do começo. Estou trabalhando com cannabis no Brasil desde 2015, e eu brinco que como não tinha mercado em 2015, não tinha trabalhar com, tinha militar por, digamos, era o máximo que dava para fazer, mas quem estava aí mais à frente era quem estava olhando aí para a parte sanitária e ajudando a Anvisa a fazer o que seria a primeira RDC, né, que acabou sendo um marco aí para o Brasil e que partiu aí dessa necessidade dos pais. Então, obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui, o que vocês precisarem, se a gente não respondeu hoje, a Caia está super à disposição para ajudar. Muito bem, muito obrigado. Maria José, sua saudação inicial. Maria, muito obrigada, viu, por ter aceito o convite. Eu já estive com você algumas vezes, né? O seu currículo também Sim. É que você não falou ele aí, né, Maria? Mas o seu currículo meu fica atrás, muitas léguas. Não. Mas, um prazer, viu, tê-la aqui. Eu gosto muito sempre de ouvir vocês. Eu acho que os dados são sempre muito importantes, né, para a gente subsidiar e fortalecer a discussão da implementação da cannabis no Brasil. E eu acho que essa vai ser uma boa roda de conversa, onde a gente vai poder contar isso aí de maneira bastante interessante para o nosso público. E eu também fico à sua disposição, né? O que você precisar, eu estou aqui, os contatos estão disponíveis. Muito obrigada. Será uma alegria agora essas próximas horas aqui. Muito bom, gente. Bacana. Maria José, você gostaria de iniciar com as perguntas? Tá. Então, Maria, para iniciarmos, podemos traçar uma linha evolutiva sobre as diversas categorias dos produtos? Que é claro que é uma expectativa muito grande, né, de chegar ao cosméticos, alimentos, a ampliação também da oferta das vias de utilização dos medicamentos, que talvez a gente consiga, por aí na revisão, né, avançar um pouco quando a gente fala do uso de medicamento. O que começou primeiro por aí no mundo? Como que essa coisa... Eu, atualmente, não tenho viajado muito por conta da pandemia e tudo mais que acontece, né? Mas eu já... De cosméticos, nossa, meu Deus, aquela linha maravilhosa, em várias empresas, grandes empresas de cosméticos, né? E uma pena, né, a gente não poder ter essa disponibilidade no Brasil. E aí me fala como que isso aconteceu pelo mundo aí, e como que você acha que isso também pode chegar, né, aqui para nós. Eu brinco que não foi só o Brasil que alguma mãe precisou ficar completamente revoltada e sair xingando todo mundo. Infelizmente, né? Vamos falar, porque eu acho que ser mãe já deve ser difícil o suficiente sem você estar com uma criança que está tendo uma convulsão
se não uma, 100 ao dia, e você precisa de um remédio e não ter disponível. Imagina, né? Não posso começar a imaginar o desespero que seja isso. No mundo não foi muito diferente. Não necessariamente mães, mas muitas vezes mães. Então, nos Estados Unidos, talvez uma das histórias mais famosas é a da Charlotte Figi, que era uma menina com a síndrome de Dravet, que tinha muitas epilepsias ao longo do dia, muitas convulsões. Epilepsias não, gente, muitas convulsões ao longo do dia. A mãe dela descobre que o óleo da cannabis para essas convulsões, precisa do óleo da cannabis, não pode ter o óleo da cannabis. Aí ela conhece uma família de meninos ali no Colorado, que historicamente já plantavam cannabis. Eu brinco, né? Eles plantavam maconha. É a mesma coisa, mas vamos deixar claro que eles não plantavam para uso medicinal, e sim para o uso recreativo, que muitas vezes a gente demoniza, mas muitas vezes é a partir do uso recreativo que se tornou possível descobrir o uso medicinal da cannabis de novo, né? Porque ancestralmente falando, eles já sabiam. Então, a minha avó era médica, casada com um médico, filha de médicos. E eu, quando comecei no meio da cannabis, falei, vó, verdade que cannabis podia vender no Brasil? Ah, sei lá, o que é cannabis? É uma maconha. Acho que não, minha filha, desde que eu me lembro, era proibido. Eu falei, não, porque diziam que tinha uns extratos, não sei o quê. Um dia eu virei para minha avó e falei, não sei o que, cânhamo. A minha avó, meu pai me dava isso para dor de barriga. Eu falei, ops, minha avó, gente, tudo bem, ela é falecida, mas ela não era tão velha assim. Então, não é tanto tempo atrás que era possível e depois deixou de ser possível. Então, historicamente, no mundo começa com o remédio, começa com a necessidade de alguma família, de alguma criança, o desespero de alguma mãe. Precisa ter muito grito, eu brinco que deve ter muito xingo envolvido. Sempre tem alguém que toma a frente, né? Então, aqui no Brasil, a gente conhece muito bem a história do Norberto Fischer, da Margarete, da Cidinha. A gente vai listando aqui as histórias. São mães que, no desespero, fizeram o que tinham que fazer para ajudar seus filhos, e aí abrem as portas. Logo depois, costuma haver uma aceitação maior do cânhamo. Então, o THC é o que todo mundo não gosta. Então, você fala assim, remédio, porque remédio é saúde, e vai você brigar com o médico, né? Então, se o médico mandou, beleza, fica mais fácil a gente partir daí. O médico mandou e ele tem o conhecimento. Aí vem o cânhamo, por quê? Ele é mais fácil de se plantar, tá, gente? Então, para quem nunca ouviu isso, plantar cannabis não é nada fácil. Se eu não me engano, o Sérgio já passou por aqui, então ele provavelmente falou disso, que tem essa ilusão de que é uma plantinha. Você põe no jardim e ela cresce. Gente, é uma plantinha que você põe no jardim e ela pega praga. Não é que ela cresce, vira linda, uma árvore, e amanhã você tem potes de vidros de maconha super bem curadas e super bem plantadas. É uma planta super criteriosa. As pessoas estão estudando, tem uma ciência por trás da agronomia da cannabis, assim como tem uma ciência por trás da agronomia do milho. Por quê? Porque planta é ciência dá para você fazer conta, dá para você fazer teste, ver o que vai bem, o que vai pior. Então, o cânhamo, ele é um pouco mais fácil do que a planta da cannabis com alto THC, tá? O THC, ele é uma molécula que ele precisa de toda uma particularidade para ter em alta quantidade, o cânhamo não. Então, o cânhamo, sim, é aquela planta que a gente vê, quem aqui já viu, talvez, vídeo do Marrocos ou da Índia, né? Que daí você vê uma montanha de planta de maconha. Muito possivelmente, essas maconhas não têm um alto nível de THC, elas têm muito mais um alto nível de CBD, o pessoal faz a extração e consegue o alto nível de THC. E aí é quando vem os alimentos, os cosméticos que você estava comentando. Então, tem cosmético com THC? Tem. Maioria, 99%, é CBD. Então, a partir do momento que você tem o cânhamo, como tem nos Estados Unidos com a Farm Bill, você também tem os cosméticos. E, por último, vem a discussão do uso adulto. Então, a gente brinca aqui dentro da CAIA, né? Quando a gente vai fazer conta de mercado, a gente considera que primeiro vai legalizar, vai melhorar a regulamentação do uso medicinal, porque já é regulamentado. Tá errado falar que não é regulamentado, a gente pode não gostar da regulamentação, mas regulamentado está. Não tem uma lei federal, tem uma RDC da Anvisa, que a gente acaba funcionando quase como, né? Mas não é uma lei, não está ali na Constituição alterada a lei de drogas, ela ainda é a lei de drogas de 2006. Aí vai vir o cânhamo, provavelmente por parte do mapa, né? Então a Anvisa já está regulamentado o uso medicinal, ela só vai mudando essa regulamentação, vai evoluindo com ela, depois viria o mapa e, por último, a discussão do uso adulto. E aí a gente tem que ver, é o ovo ou a galinha, né? Porque é o que eu comentei no começo, o uso adulto já existe. Então é o que eu sempre falo, gente, me mostra a pessoa que não fuma maconha porque a lei não permite. Ela não fuma por 70 mil motivos.
porque ela não gosta, porque não é para ela, porque ela não fuma nada, para que ela vai fumar maconha? Mas raramente você vai ouvir alguém falar, não, gente, mas vocês viram, na Constituição diz que não pode. Por quê? Porque o uso adulto da cannabis existe há muitos anos, é histórico, e ele não parou por conta da proibição. Então, o que vem primeiro, legalmente, é o uso medicinal, mas o que veio primeiro mesmo, realmente foi o uso adulto da cannabis por parte dos usuários. Maria, quando a gente olha a história do Brasil, né, a gente vê lá atrás as pesquisas, né, sobre cannabis, mas era para uso medicinal, em que pese que naquele tempo também, lá com a chegada depois da família real, parece que em 1800 alguma coisa, foi um impulso muito grande, né, do mercado econômico brasileiro. Existiam, inclusive, benfeitorias estatais, né, para regular a atividade, etc. Mas esse é o quando a gente olha a história do Brasil, né, acho que, na verdade, não é a história do Brasil, é a história do mundo, é isso mesmo, são cíclicos e os ciclos vão voltando, né? Mas aí, Maria, existem dados sobre os volumes de produtos comercializados entre as diversas categorias aqui no Brasil, porque é o seguinte, não está regularizado, porque a lei antidroga só prevê o uso medicinal, entretanto, tem a resolução 560 que permite a importação. E essa importação, a gente sabe, que circula muito mais do que os medicamentos, exclusivamente os medicamentos. Talvez produtos cosmecêuticos, talvez alimentos da mesma categoria, mas ainda assim, para a regulação da Anvisa, são produtos diferenciados, né, de risco menor, por isso tem uma regulamentação mais... eu diria mais flexível, mas não que isso também não tenha, e que não tenha exigência sanitária para cosméticos e outros produtos sujeitos à vigilância sanitária, só que partem de princípios que, como são de menor risco, não tem uma exigência tão robusta, por exemplo, quando a gente fala de estudo clínico, para um cosmético, o número é muito menor, é tudo muito mais simples. E aí, no último evento que a gente teve junto, na mesa que vocês falaram, vocês apresentaram um número lá que me chamou bastante atenção, né? Mais de 1.500 tipos de produtos diferentes que estão entrando, e você podia citar algum deles, se eu entendi? Posso, claro. Posso, claro. Gente, então, o Mercado Brasil, por isso que eu sempre falo, né, parece chato. A gente sempre corrige quando alguém vira e fala assim, mas precisa legalizar o uso medicinal. Eu falo, calma lá, regulamentado está. A gente pode não gostar, são outros 500. Verdade. Mas existe. Porque senão a gente fica batendo numa tecla que é muito cansativa, parece que a gente não leu. Gente, é uma resolução, isso é um tipo de regulamentação. Sim. O que acontece? Essa é uma regulamentação muito ampla. Por quê? Porque como ela vem por parte da Anvisa, a Anvisa faz exatamente isso que você falou, ela vai regular a parte sanitária, ela está preocupada em ter um mercado, vamos dizer, em ordem. Coitada, ela está tendo que fazer tudo, né? O dia que eu lembro de ler a notícia que a Anvisa ia falar de cultivo de cannabis, eu falei, coitados, pronto, sobrou agora, plantar cannabis vai sobrar para a Anvisa. Por quê? Porque a Anvisa estava fazendo o melhor possível para tentar avançar com a pauta. Mesmo, obviamente, ela não tem nada a ver com a agricultura da planta, né? Isso tem um ministério todo, tem toda uma agência pensada para isso. Vamos falar um pouquinho de dado, então. A gente começou no Brasil importando o produto da cannabis pronto. Aí quando me perguntam, mas então não entendi a diferença da 327 e da 660. Uma, você traz a embalagem pronta, digamos assim, né? Tem que vir tudo. Você não pode nem rotular esse produto aqui no Brasil. Do jeito que ele chegar, ele vai para casa do paciente. Na outra solução, você pode trazer ou o produto rotulado ou o IFA. E aí o resto você vai decidir aqui no Brasil. Eu quero diluir em MCT. Eu quero pôr um rótulo assim. Eu quero pôr um rótulo em português. Não quero pôr um rótulo em inglês. Não pode qualquer rótulo, porque isso vai vender na farmácia. Mas seguindo aí as normas dos medicamentos de uso controlado do Brasil. O que acontece? A gente tem bastante empresa tentando a via da 327, né? Então tem bastante gente ali entrando. Só que a 327, ela ainda exige um nível farmacêutico, né? Um grau de exigência muito alto. Isso é para quem já tem ali o laboratório, já tem muita coisa. Ou quem minimamente já tem o suporte jurídico necessário. Que a gente que vê aqui os documentos, a gente fala, gente, é mais jurídico do que qualquer outra coisa, digamos assim, né? Porque é a primeira parte burocrática. E tem a via do uso compassivo, que a gente chama, né? Que é a importação do produto pronto que eu mencionei ali no começo. Nessa importação, pode muita coisa. O que isso quer dizer, gente? Começou com o olhinho. Então eu brinco que é o óleo que a Margarete, da Pepe, os primeiros óleos que vieram, extratos, vegetais,
não necessariamente só de CBD, porque teve muita gente, né, que precisava do THC porque tinha epilepsia, porque tinha esclerose múltipla, ou estava passando por um tratamento de quimioterapia. Só que isso era 2015. Como tudo no Brasil, a gente achou a maneira de fazer as coisas brasileira. Então, hoje em dia, o que chega no Brasil via uso compassivo? Chiclete, flor de CBD, vaporizador, líquido para caneta eletrônica. Eu imagino que a resolução não foi desenhada pensando na entrada dessas coisas, vamos ser sinceros. Ao mesmo tempo, você tem no Brasil uma situação onde o aeroporto de Guarulhos é a grande porta de entrada, ela sim, é a grande porta de entrada de tudo no Brasil, é o aeroporto de Guarulhos, que tinha 2 fiscais, se eu não me engano, da Anvisa, que pedem aposentadoria. E, bom, com todo o caos que está Guarulhos, aí começou o caos da Receita Federal, que entrou em greve também, essa fiscalização ela passa a ser feita online. E aí são permitidas as primeiras entradas de produto no país, nessas formas farmacêuticas mais amplas. Então, ainda quando a gente estava no WNTC juntas, que se eu não me engano foi quando eu falei esse dado dos 1.500, a gente estava em 1.500. No último mês, a gente já fechou a lista em 1.800 quase. 1.790. Só de flor de CBD, a gente está falando de mais de 20 SKUs diferentes. Detalhe, tá? 20 SKUs diferentes, que eu não estou falando do sabor deles. Porque se eu começar por sabor aí, essa lista vai chegar em 100. Algo que até 2 meses atrás, se alguém perguntasse, Maria, pode fumar flor de CBD no Brasil? Eu ia falar, vixe, seu advogado vai dar trabalho para te dar isso, hein? Vai ter que entrar com HC na justiça, você vai ter que ter o cultivo primeiro. Já não é mais verdade. Então, como é que estão os dados? Tá? A gente vê que em 2020 a gente teve um volume total de 50 mil unidades. Unidades, tá, gente? Frasquinhos. Frasquinho, florzinha, capsulinha, cada um na sua embalagem, digamos. Oi? Quantos? Da florzinha? 50 mil. 50.703. Maria Eugênia, então foi 50 mil no total. Isso, em 2020. No total de produtos de THC, CBD, tudo. Tá. Chiclete, cápsula, olhinho, o que você quiser. Tá. Agora é muito duro, né? Por quê? Aí eu vou compartilhar com vocês uma dor de quem trabalha com dado para esse mercado. Imagina. O óleo de CBD não tem a mesma quantidade do que a cápsula. A Anvisa entende como um frasco de 30 cápsulas, um frasco de 60 cápsulas e um frasco de óleo. Então, quando a gente quer saber o real volume, a gente precisava entender o que tinha dentro disso. Porque a gente está contando é a mesma coisa que contar como sei lá, acho que eu nem tenho um bom exemplo. Uma garrafinha de água Minalba de 500 ml igual a 1 galão de 20 litros de água Minalba. Mas não é tudo A conta deveria estar sendo feita pelo que tem dentro, mas ninguém sabe fazer essa conta. Então, estamos indo aí no número de unidades total. Precisaria, Maria, segmentar tudo. Tudo. Classificar cada produto exatamente, e depois lá dentro, quantificar o que tem de... É um trabalho... Eu vou dividir, então, nem KINAI tem para esse mercado. Sabe o KINAI que você põe ali no seu CNPJ quando você vai abrir uma empresa? Porque daí você fala assim, minimamente pela Receita Federal, eu vou olhar o volume de imposto e por ali, como eu vou ter o volume do produto, né? Porque eu tenho o volume de imposto, eu vou ter uma noção melhor do que falar de volume em unidades. Né? Dinheiro dá pra gente, pelo menos, essa segunda não tem KINAI. Então, eu não consigo ver isso. Eu tenho que ver no mesmo KINAI de medicamentos importados, que tem gente de tudo, porque é o mesmo KINAI que o hospital usa para trazer uma substância específica para um caso. Sabe aquelas coisas bem específicas? É isso. Bom, em 2021, esse número de unidades importadas aumenta para 118.738. Ou seja, a gente está falando de um mercado, gente, que mais que dobra. Eu brinco, toda vez eu faço a mesma piada. Acho que já nem é mais engraçada. Mas eu trabalhava com fralda. Tá? Eu e meu sócio, a gente vende Pampers. A gente vende a fralda. Pensa num gráfico que só cai. Que as pessoas estão tendo menos filho, né? E as fraldas estão ficando melhores. Então, o que antigamente precisava de 8 fraldas, hoje em dia você precisa de 3. Então, o gráfico, ele é queda livre. Qualquer gráfico de vendas de Pampers que você vai ver, é queda livre. Cannabis é tudo dobra. Nunca vi. O gráfico não é que ele sobe, ele tipo escala. Então, esse é um mercado assim. 2022, não temos esses dados. Por quê? Porque a Anvisa, como o volume estava muito grande, ela cria um precedente, onde, como ela estava sem os fiscais no aeroporto, ela não tinha como abrir a caixa. Então, pode
Gente, isso era padrão, tá? Eu sou paciente medicinal de cannabis desde 2015. A caixa chegava aberta na minha casa, porque o fiscal tinha olhado. Não todas, mas uma amostra alta. Porque a gente está falando de importação de cannabis, tem que ver o que está ali dentro. Desde 2021, as caixas chegam lacradas. Lacradas lá dos Estados Unidos. Ou seja, ninguém está mais olhando o que está entrando. Por quê? Porque é um volume muito... Oi? Autorização agora é no automático. Isso. Aí, quanto que está entrando? Eu sei o número de caixinhas, mas a minha caixinha outro dia veio com 17 SKUs dentro. A do colega veio com uma. O mesmo tamanho de caixa. Como a gente faz esse chute? Então, a gente está perdendo dado. A gente já conversou com a Anvisa. Infelizmente, isso é um problema maior do que a cannabis, vamos dizer assim, tá? É muito mais amplo. Então, óbvio, a Anvisa está preocupada, mas ela não vai resolver porque cannabis está sem essa informação. Se for para resolver, vai resolver a título, né, geral. E ainda vou pôr mais uma dificuldade para vocês. A Maria José provavelmente sabe disso. Vocês sabem que na hora de vender um produto controlado na farmácia, o farmacêutico é obrigado a colocar essa informação no Sistema Nacional de Gerenciamento de Produtos Controlados, que chama SGNPC. Ou SG... SNGPC. SNGPC. Isso. Eu e essa sigla e eu, a gente não consegue se entender, porque cada vez eu falo de um jeito. Bom, estamos sem sistema desde o fim do ano passado. Então, o único jeito de você saber o dado da venda da farmácia é comprando direto da farmácia. Qual que é o problema disso? Você tem a Droga Raia, que com certeza tem tudo por sistema, bonitinho. Aperta um botão, te manda o Excel, vai custar a vida. Mas existe. Agora, eu, por exemplo, venho de uma cidade que chama Santa Rita do Passa Quatro. E eu conheço o seu Zé, que é o dono da farmácia. E o seu Zé usa caderno. Só que o seu Zé é farmacêutico. E o seu Zé, todo fim de mês, pegava seu caderno, passava pela planilhinha lá do SNGPC e mandava para a Anvisa. Como ele não tem que mais fazer isso, a última vez que eu fui lá, eu falei, seu Zé, como você está fazendo? Não estou fazendo nada. Não tenho o que fazer mais. Para que eu vou perder meu tempo pondo nessa planilha? Mas, seu Zé, e as vendas do ano passado? A Anvisa falou que não vai cobrar. Eu vou voltar a mandar quando a Anvisa voltar a me cobrar. E aí... Pode falar, desculpa. Não, eu acho... Bom, existem dados em outros países, né? Os países têm dados um pouco mais consolidados, né? Tem, só que outros países já olham para cannabis de outra maneira. Então, eu vou te dar o exemplo do Canadá, que eu sei que estava aqui no nosso... É a pergunta que eu ia fazer, né? O Canadá é um país super desenvolvido, avançado, tem produtos tipos lá, né? Então, você tem dados desses produtos anualmente, categorias consumidas anualmente lá no Canadá? Categoria, o Canadá raramente separa. Por quê? E aí eu vou te trazer uma particularidade deste mercado. Quando você está falando a nível governamental, tá, que é que nem o Canadá faz, você tem muito mais uma preocupação de número de licenças e toneladas colhidas do que o controle final do número de camisetas com cânhamo que foi produzido. Então, eu vou te dar um exemplo. Hoje não tem como a gente saber quantas camisetas com cânhamo são produzidas e ou vendidas no mundo. Por quê? Porque, gente, camiseta de cânhamo pode ser feita com algodão misturado. Pode ser misturado com linho. Pode ser só de cânhamo. Como ter este controle? Então, quando a legislação vai avançando, você vai percebendo que a gente vai ter um controle muito mais parecido com o controle de uma substância normal. Tipo, quantas toneladas de algodão foram plantadas versus quantas foram colhidas. O que foi feito com esse algodão depois? Você não tem um controle do número de camisetas brancas de algodão vendidas no país. Possível saber isso. Mesma coisa. Ai, quantos anti-idade de cânhamo foram vendidos no Canadá? Não tem. Por quê? Pode ser de cânhamo, pode ser de cannabis, pode ser com ácido hialurônico ou pode não ser com nada. Você não vai ter esse controle nesse nível. Então, falando aí de números grandes, tá? Que são os números que o pessoal realmente olha. Você tem no Canadá, em 2018, 542 licenças para plantações de cânhamo industrial. Em 2019, esse número pula para 866, e o último dado disponível é de 2020, 1.269. Então, assim, não foi dobrando, mas foi crescendo 50% todos os anos. É bastante coisa. Isso já é um número bem alto. Aí você tem a nível mais detalhado, e aí aqui eu não vou conseguir detalhar para vocês, porque esse é um dado que vem por província canadense,
tá? Então, o Canadá funciona meio parecido com o Brasil nesse sentido. Você tem a província de Alberta, é uma província, é como se fosse o estado de São Paulo. Por quê? Porque tem várias cidadezinhas, várias, né? Aqui a gente tem vários estados, lá também. O que você hoje mais se planta em termos de cânhamo, tá? No Canadá, são as flores de cânhamo. Não é para semente, não é para grão e não é para fibra. É para flor. Por quê? É da flor que você tira o óleo e é desse óleo que você vai fazer cosmético, que você vai fazer alguns remédios terapêuticos e que você vai fazer uma parte dos alimentos. Então, eu vou dar um exemplo. Azeite de cânhamo. É ótimo. É ótimo. Mas você tem que ou prensar frio a semente, como a gente faz outros azeites, né? Como é o caso do azeite de oliva, por exemplo, é uma prensagem a frio. Ou você vai prensar a frio a semente da cannabis, do cânhamo, né? Ou tirar da flor. Então, essa hoje é a maior plantação e não são em todas as províncias. Então, uma coisa que eu não sei se todo mundo sabe, cânhamo não gosta de ter lugar muito frio. Então, por que a gente vê tanto problema com as fazendas dos Estados Unidos e do Canadá? Porque lá faz muito frio às vezes. E o frio estimula a produção de THC. Porque aí a planta resina para se proteger. Olha que doido, gente. Ela é muito inteligente, a planta, tá? Todas as plantas são muito inteligentes porque a natureza é realmente muito brilhante. Mas a planta da cannabis, ela achou um jeito de fazer um cobertor nela para o frio. E é o THC. Aí não adianta querer plantar a planta sem THC no Colorado. Gente, tem neve. Coitada da planta, vai fazer o quê? Aí precisa ser indoor. Aí vira todo mundo e fala assim, então não é nada sustentável o cannabis. Porque você tem que plantar na luz LED. É o balanço. Onde a gente vai plantar cannabis e para quê? O mundo inteiro não planta milho. Você tem os países que são especializados no cultivo de milho. Quer dizer que não vai ter milho em outro país? Não, só não vai ter em larga escala, porque não faz sentido, porque aquele não é o melhor país para plantar milho. Cannabis, gente, vai ser a mesma coisa. A gente só vai demorar uns anos para estar todo mundo no mesmo patamar e começar a fazer isso. Por quê? A gente também não vai plantar cannabis aqui em São Paulo. Não faz muito sentido. O pessoal joga muito agrotóxico de avião aqui em São Paulo e viaja quilômetros esse agrotóxico. Agora vai lá para Santa Cruz do Sul, que é a cidade que mais planta tabaco do mundo inteiro. Lá é ótimo para cannabis. Tem as estações certinhas, super bem marcadas, já não tem tanto agrotóxico sendo jogado por fazenda, porque tem muito tabaco orgânico sendo plantado. Então você começa a falar, essa região aqui tem jogo. Essa é a realidade da cannabis, ela não é para tudo nem para todo mundo. Mas desculpa, acho que eu acabei falando de várias outras coisas que não os dados no Canadá, perdão. Maria, depois dessa explicação sua tão pontual sobre o Canadá e os outros países que mais se destacam na utilização e comercialização dos produtos de cannabis, os mercados asiáticos, por exemplo, você tem essa informação também? É tudo projeção. Hoje o que a gente tem são grandes projeções, porque hoje você tem, por exemplo, no mercado asiático, a China como a grande produtora de cânhamo do mundo. Tudo que eu já perguntei para todo mundo é que não dá para confiar no dado que vem, porque não tem como saber se está superestimado ou subestimado. Você tem a Tailândia, que acabou de começar a se movimentar em termos de cannabis medicinal. A última vez que a gente tentou levantar dados lá, nenhum dos órgãos deles que tem materiais em inglês, tá, gente? Português aí é uma grande ilusão. Já tem esse dado. Então, talvez você consiga algo em tailandês. Assim, gente, eu já morei na Tailândia. Acho que vai ser difícil a gente traduzir alguma coisa tão cedo. E aí você tem realmente as estimativas. Então, hoje a Prohibition Partners é uma empresa de dados, de inteligência de mercado na Europa. Ela tem um pezinho lá na Ásia, então ela consegue ter dados, digamos assim, mais factíveis. E o que a gente tem é que realmente a Ásia é o maior mercado potencial de cannabis do mundo. Por quê? Porque é o lugar que tem mais gente. Pronto, gente. Assim, é muito fácil, na verdade, a gente responder. Agora, não tem dado de produção, não tem dado de venda, não tem dado de nada. A gente fica todo mundo estimando. Já é outra questão a Europa. Então, com a Europa, você tem informação. A agência alemã é super chata, dizem que às vezes é mais chata que a Anvisa, e a Anvisa é entendida como uma agência super criteriosa, né, a nível mundial, é super reconhecida justamente por ser criteriosa. A agência alemã é super criteriosa também. Então, na agência alemã, você vai ter dados. Tá indo bem o mercado, tá parecido com o nosso, dobra, mas dobra da base zero. Então, aquela história, sabe? Tá indo bem, mas tá indo bem partindo do zero.
E o que está acontecendo no resto da Europa, que é o que está acontecendo nos Estados Unidos e aconteceu no México, não é medicamento. E você não tem controle de informação nesse grau, porque não é medicamento. Então, como que está sendo vendido o CBD em Paris? Vai, vamos pegar Paris lá, lindo. Acabou de uma menina da Kaya Mind ir para Paris. Ela falou, Maria Jana, você está andando na rua? Do nada vem assim, ó, CBD Shop. Aí você entra. Tem o olhinho de CBD que fala que é bom para dormir, bom para não sei o quê. Mas o que mais tem? O sabonetinho, o creminho, o negocinho, o bababinho. A última coisa que tem é remédio, gente. Por quê? O azeite, a comida. Está se olhando muito pouco para esse mercado, como o Brasil está olhando. O Brasil que, na verdade, está criando um mercado farmacêutico em cima da cannabis, o que não necessariamente é ruim, tá? Não estou aqui falando que necessariamente é ruim. O problema é que a gente está perdendo um caminhão de dinheiro olhando para isso só como farmácia, prescrição controlada, tarja preta. O resto do mundo está olhando para isso e falando, gente, já todo mundo fuma. Seja o que for. Eu sou ex-fumante de Marlboro Vermelho. O que é pior? O Marlboro Vermelho está sendo vendido na farmácia, na banca, na esquina, em qualquer padaria, né? Então, hoje você tem esse problema dos dados. Então, a nível mundial, a gente tem um mercado, cresce muito, tá? Nos Estados Unidos, a gente está falando de um mercado aí que perpassa os 30 bilhões de dólares, tá? Aqui no Brasil, segundo estimativas da Kaya Mind, ano passado, só a venda nas farmácias e o uso compassivo já foi acima de 130 milhões de reais. Isso que, gente, a Prate Dona Dulce, que é hoje a grande marca das farmácias para cannabis, tinha acabado de começar a vender o produto dela, que é mais barato. Hoje, só a Prate Dona Dulce, sozinha, está com dados de mais de 20 milhões de reais sendo vendidos por mês. Só a Prate Dona Dulce, que tem 4 itens. É muito dinheiro. É muito dinheiro. Esses dados, que nem eu falei, até a gente voltar a ter o SNGPC, é dado de amostra. Então, você tem a Equiva e a Close-Up, 2 empresas que trabalham com dados comprados das farmácias, mas é o que eu sempre falo. Não é o dado total do mercado. O dado total do mercado só a Anvisa vai ter, porque só ela vai conhecer o seu Zé, Santa Rita do Passa Quatro. Ele não vai passar dado para a Equivia, porque ele nem sabia que essa empresa existia. Agora, ele vai passar para a Anvisa. Então, até a gente voltar a ter o sistema, tudo está vindo de meios privados. Aí, eu sou uma empresa de dados e pesquisa falando para vocês que, por mais que o dado de uma empresa privada seja muito bom, ele nunca é o dado total. Por isso que a Kaya se orgulha tanto em usar os dados da Anvisa. Porque esses sim são os dados de controle. Reais, né? Os dados reais. O mais perto do real que a gente vai ter vai vir da Anvisa. Nunca vai vir de uma empresa privada. Essa é a grande verdade, né? Então, assim, talvez não seja da Anvisa também o exato. Porque até a Anvisa pode ser que esteja perdendo alguma coisa no caminho. Mas vai ser o mais perto da realidade, gente, com certeza. Legal. Então, hoje está... Tá. Outra quantidade que existe, Maria, são as associações, que também estão vendendo e não são pouco, né? Não é pouco. E aí, não, é isso que eu ia te falar. E os IFAs também, você tem levantamento dos IFAs que o pessoal está importando para produzir? Na verdade, quem está importando é a Prate e a Easy, né, de Minas. Hoje você tem a Prate, você tem a Easy Labs, a No Nature está trazendo já mais pronto o produto, a Biolab agora também vai entrar com o produto da Promediol. Mas são produtos acabados, né? Lá fora. Oi? Produtos acabados lá fora? Isso, mas estão vindo via 327 também, né? Então, e você tem também você tem a Easy Labs, você tem a Prate Dona Dulce, e você tem uma empresa que está permitida importar o IFA para vender para farmácia de manipulação. Isso também já é uma outra... E tem várias farmácias autorizadas a importar também, né? Muitas. Decisão. As primeiras não tinham essa coisa da importação da matéria-prima, mas agora já estão pedindo o pacote, né? É muito difícil, porque você não tem o volume importado IFA em toneladas anotado em algum lugar. Então, mas você tem eles os são limites. autorizados, né, pela Anvisa, tem que passar pelo Siscomex. Lá você não tem acesso. Não, o Siscomex sim, só que o Siscomex não põe certinho a quantidade, porque ele põe o volume total, e o volume total pode ter muita coisa aí no meio, por quê? Se isso veio separado em 5 embalagens de vidro,
Eu não tenho peso dessas embalagens, só que eu não sei se é 5, se é uma ou se são 40 frascos. De novo, aquela história do número absoluto. Mas o número absoluto perde o detalhe desse IFA. Que esse IFA é um isolado? É um extrato vegetal? É um o quê? É IFA só CBD? Né? Qual é o volume desse CBD, desse IFA? Tudo muito chutado, gente. E é um chute que a Caia, vocês vão ver. A gente prefere falar que não consegue ter o dado ou não falar o número do que falar um número chutado, que pode ser qualquer coisa. Posso estar chutando bem, posso estar chutando mal. Por quê? O que eu adianta eu saber no Siscomex que veio 10 toneladas? Se o Siscomex não está pesando o que tem dentro da caixa. É a caixa de 10 toneladas. E não é 10 toneladas, tá, gente? Estou falando um número redondo aqui só para a gente conversar. Esse é um pouco o nosso drama hoje, assim, eu estou chamando de drama, mas não é drama, tá? É muita projeção de qualidade, muitas vezes. Então, a gente, quando a gente conversa com os nossos parceiros americanos, europeus, a Prohibition Partners, a Brightfield, a BDSA, sabe o que todo mundo fala pra gente? Calma, a hora que começar os dispensários, aí você vai ter dado bom. Por quê? Porque aí você tem a ponta vendo o dado. E aí na ponta é muito mais fácil de pegar, às vezes, do que tentar ir acompanhando o processo, sendo que cada parte da lei passa por uma parte do processo. Então, associação, que você falou agora. Vou te dar um exemplo. A associação não paga imposto por faixa. Então, a gente não consegue nem saber se a associação está na faixa do Simples Nacional, na faixa do lucro presumido ou do lucro real. Porque faixas não dão o dado exato, mas dá o mínimo e o máximo. Então, você sabe que está Simples Nacional, você fala, opa, até 3 milhões. Não é grandes coisas, mas já é alguma coisa. Agora, se é tudo, pode tudo. Associação privada. Pode faturar R$0 ou R$1 bilhão. Vai pagar a mesma coisa em imposto. Ou seja, nem pela... E, gente, a gente usa muito a base oficial. Então, o DataSUS. Tudo que a Prate Dona Dulce vende para o SUS, a gente consegue saber. Tudo que qualquer empresa vende para qualquer nível de judicialização, a gente consegue saber. Inclusive, as sacanagens de quem põe o dobro do preço para o SUS do que vende no e-commerce deles. Prática de mercado. Deixa eu continuar nessa questão. Você já respondeu a pergunta que eu ia fazer sobre o mercado, então eu vou me antecipar aqui, depois eu vou deixar para o encerramento com a Maria José, ela tem também uma pergunta dos prescritores, né? O encerramento e os prescritores. Então eu vou... você, pela sua experiência aí no mercado, de muitos anos, lá trabalhando com dados e outras informações e tudo mais, você vê que o mercado brasileiro pode trilhar o mesmo caminho do mercado canadense ou americano? Você acha que tem essa abrangência de produtos? Ou, claro, acho que sim. Sim? Já te respondo. Acho que sim, vamos trilhar, mas vamos trilhar diferente. O Brasil não é Canadá. O Brasil não vai... Assim, gente, a gente tem um negócio aqui, que na verdade é o que eu sempre falo. Por que a Caia começou? A Caia começou por causa de um relatório da The Green Hub com a New Frontier Data sobre o potencial do mercado brasileiro. Eu e meu sócio, para quem não sabe essa história, a gente vende a fralda juntos, né? Então, eu era trade marketing, ele era BI para Pampers. E na época a gente era interessado no mercado da cannabis. Eu tenho uma irmã autista, sempre gostei, já era paciente medicinal, trocava muito essa figurinha com ele. A gente comprou o relatório. Fomos ousados, falamos, vamos pagar esse relatório, vamos ver o que vem. Aí, como é feita a conta do mercado brasileiro? Brasileiro gastando $500 ao ano comprando flor in natura em dispensário. É o mercado da Califórnia. Isso não vai acontecer no Brasil, gente, nunca. Pode ser que aconteça, mas não vai ser flor de CBD. Aí, o dia que tiver dispensário, já é porque a gente já regulamentou o mercado de uso adulto. Ou seja, a gente está querendo importar um modelo? O sistema americano de saúde não poderia ser mais diferente do Brasil. Nenhum país tem SUS. Mas tem lá na Grã-Bretanha, tem o NIH, nem me lembro agora a sigla, mas que é um sistema também. Mas funciona diferente. Tem plano, tem outra coisa, não é o mesmo para todo mundo. Então, Exato. Vai ter que ter um nosso, vai ter que ter o modelo de regulamentação Brasil. É o 4º maior país de cosméticos do mundo. Maria José foi muito bem. A Avon tem linha de cânhamo em Portugal. Gente, pra gente que é brasileiro, isso é de matar. Não, né? Vamos falar de cosméticos, né? Tem no mundo inteiro, só não tem aqui. E aí, como é que você explica para o empresário, né, que quer vir para o Brasil com cosmético? É difícil, não? Difícil demais. E outra, é um mercado
gigante, porque eu vou falar para vocês, eu venho da P&G, né? A gente trabalhei a vida inteira com pessoas de mercado, empreendedores, executivos. Tudo que todo ex-chefe da minha vida já falou para mim é: quando puder as coisas que a gente gosta, você avisa, hein? O que é as coisas que a gente gosta? Camiseta, cosmético, artefato para casa. Ninguém quer vender remédio. Ninguém quer vender maconha para ser fumada. São as duas piores categorias do mundo para você se trabalhar. Uma é droga, que é tipo vender cerveja. Ele é extremamente regulado, né? E o volume pequeno do medicamento. Se comparar com o cosmético, é gigante. Pelo amor de Deus, gente, eu acho que eu compro paracetamol uma vez a cada 4 meses, se muito. Um creminho anti-idade. Toda semana eu tô testando um novo, é a marquinha de não sei o que, é o ácido de não sei lá onde, passei na farmácia, vi na promoção um creme, compra também. Muito mais... Os dados de mercado da pandemia, né, um mercado que não caiu foi o de beleza, né? Pelo contrário. Aliás, aí que olha, nunca fiz tanta máscara que nem na pandemia. Fazia live com as amigas, né? Vídeo com as amigas, cada uma fazendo máscara em casa, porque não tinha o que a gente fazia, a gente se cuidou, né? Ou, entre muitas aspas, tentou se cuidar mais do que estava acostumado a se cuidar. Então, realmente, assim, vai ser o caminho brasileiro das coisas, não sei qual que vai ser. Chutamos alto, que a etapa vai ser as mesmas. Então, vamos melhorar a regulamentação do medicinal, enquanto a gente discute a regulamentação do cânhamo. Faz sentido andar em paralelo, vai passar o cânhamo, muito provavelmente, e por último, a gente vai discutir o mercado de uso adulto. E aí, quando vier a discussão do mercado de uso adulto, eu chamo de uso adulto porque eu acho que recreativo envolve não adultos, né? E cannabis, a gente já sabe que o ideal é poder ser recreativo, mas não para crianças, não faz bem, é a mesma coisa que tomar um porre aos 12 anos. Nenhum médico vai falar que isso é ok. Né? Pode falar que não tem grandes problemas, mas não vai falar que é ok também, porque estamos falando de crianças. Então, vamos passar para o encerramento, né, Maria José? Você tem 2 perguntas para... Você quer que eu faça a pergunta agora ou depois? Pode fazer, não, já faz as 2 perguntas. Aí tem essa pergunta, a última, né? A opinião dela, e a sua... Você tem mais uma pergunta aí, né, também. Tá. Então, Maria, um dado importante que eu acho a gente conhecer, se vocês levantarem, é o dos prescritores, né? A gente tem o dado da Anvisa, mas ele que, na verdade, vai também resolver as questões de ampliação de acesso para pacientes e pessoas que precisem, né, ou para a melhoria da condição de saúde, ou para a qualidade de vida e etc. Vocês levantam esses dados? E aí depois também queria saber da sua avaliação sobre a revisão da resolução do Conselho Federal, e se você fosse médica, né, qual seria a contribuição para essa revisão? Olha, eu não sou médica, daqui a pouco eu vou ter que falar ainda, porque ultimamente eu tô me sentindo assim, eu até pensei outro dia, eu falei, a gente precisa fazer um curso de farmácia. Eu falo muita coisa desse tema e eu não entendo nada, eu ia péssima em biologia no colégio, eu tô quase farmacêutica. Não, brincadeiras à parte, sobre os médicos prescritores. Bom, estávamos em um congresso esse fim de semana inteiro com profissionais da saúde. Eu falo que coitados. Minha primeira coisa sobrou para eles, né? Porque no fim do dia todo mundo vira e fala assim, o que o médico mandar, tá dito. Aí a Anvisa vai lá e bate no médico, porque não podia ter deixado tal coisa, e o paciente fala pro médico, mas você tem que me prescrever, porque eu preciso disso. Ou seja, o médico, ele tá no meio do caminho ferrado. Números. Anvisa fez a conta lá atrás, em fevereiro de 2021, 2.100. Todo mês a gente começou a perguntar o mesmo dado para a Anvisa respondia para a gente que era um trabalho hercúleo. Fui até pesquisar o que era a palavra hercúleo. Bom, no fim, para quem não sabe, como eu não sabia, é o trabalho do Hércules, é muito difícil, porque é um trabalho muito oneroso. Falei, mas gente, por quê? Fizemos um parlatório com a Anvisa. Anvisa, qual é o Hércules da história? O Hércules da história é que, para facilitar a importação do produto, a gente parou de pedir para o cara discriminar o nome e o CRM. Ou seja, tem paciente que escreve M.José.Delgado, tem gente que vai escrever Maria José Delgado, tem gente que vai pôr acento, tem gente que não vai pôr, tem gente que vai pôr o nome do meio da Maria José. Ou seja, a Anvisa falou assim, gente, não tem padrão, não tenho conta para fazer. Eu teria que ter o quê? Um programador que trata dados e, no meio de um problema que eles estão passando com a SNGPC, a última coisa que a GGTIM, que é a gerência técnica da Anvisa, está pensando é em limpar a base de dados de médico prescritor de cannabis.
Gente, lembrando que é um Brasil em pandemia, ano de eleição, né? A gente fala de cannabis como se fosse a coisa mais importante do mundo, mas eu sempre começo as reuniões com a Anvisa falando, gente, eu sei que esse tema é muito específico, que vocês devem querer matar a gente, porque, né, tanta coisa acontecendo, ainda tem o povo da cannabis pentelhando, não tem outra palavra, porque a gente é meio chato mesmo. Tentando. Então, a Anvisa falou que não dá para ter, por nome dela, este número único. Eu vou falar de outras informações. Existe aí uma estimativa, não é real essa estimativa, de que já entre 5 mil e 9 mil prescritores prescreveram ao menos uma vez o produto da farmácia. Qual que é o problema desse número? Muitos deles prescreveram uma única vez. Um item, uma unidade. Isso tem muita cara, gente, para quem não sabe. É uma prática de mercado, você abrir mercado. Então, é que nem vender uma caixinha de bombom para um lugar que nunca vendeu aquele bombom. Ele passa a ter na lista de produtos possíveis o bombom. É isso que muito médico fez. A Prate Dona Dulce é uma indústria muito forte. E, gente, não é culpa da Prate Dona Dulce, não, tá? É só que ela é a maneira como o mercado acontece. Ela abriu com esses médicos. Então, esses médicos fizeram uma prescrição. Não necessariamente isso é um dado real. Por quê? Porque a gente sabe que isso é uma prática de mercado. Um item prescrito para uma pessoa uma única vez não é um tratamento. Esse cara não pode ser entendido como um médico prescritor. Por quê? Porque o prescritor de cannabis, a coisa que a gente mais escuta dele é muito difícil fazer a conta. É a coisa mais difícil. Então, na Kaya Mind, a gente tem o dado de entre 700 e 1.200 médicos recorrentes, médico que sabe prescrever, prescreve todo mês, tem contato com as marcas, tem contato com as associações, recebe o representante. A gente conversa com esses médicos, tá? A gente liga para eles uma vez a cada 3 meses para entender como é que estão indo as coisas. E aí a gente vai aumentando essa lista, de acordo com os médicos que chegam até a gente e falam, gente, eu quero entrar, quero fazer parte dessa comunidade. Então a gente brinca que acho que como a gente é a única empresa que não vende óleo de CBD, o médico olha para a gente e fala, ai, vocês são imparciais, né? Vocês não vão tentar me vender uma marca ou a outra? A gente fala, não, a gente vai te falar a vida como ela é. E aí o médico acaba confiando muito, porque também está muito difícil para o médico, né? O que a gente escuta muito dos médicos. Poxa, fui fazer um curso, muito bom o curso, mas no fim do curso eu recebi um modelo de prescrição. O modelo de prescrição só servia para os produtos daquela empresa. Gente, médico não te prescreve Tilenol DC. O médico fala, você precisa tomar paracetamol. Mas se você quer tomar o genérico, se você vai tomar o Tilenol DC porque você gosta da cafeína, ou algum outro remédio que tenha paracetamol, você que escolhe. Imagina que você vai sair de uma consulta médica com o nome do produto, a quantidade, ainda falando, hein? Você só pode tomar 10 comprimidos. Não pode comprar o de 30. Não existe isso. Então, tá bem difícil para os médicos. E aí, acho que é onde entra a minha pergunta, a minha resposta à sua pergunta do se eu fosse um médico, o que eu pediria à Anvisa? Não, eu acho que... medicina. Oi? O Conselho Federal, onde tem uma restrição muito grande. Né? Bom, outro dia a gente pediu um negócio para o CFM e a gente recebe a seguinte resposta. O presidente está com a solicitação de vocês em até um mês antes da resposta. Eu gelei. Falei, nossa senhora, se chegou alguma coisa que a gente pediu. O presidente do CFM, imagina o quanto a gente não está incomodando, gente, que um e-mail precisa subir, escalar até o presidente. Tudo isso a gente perguntando se eles têm controle do número de médicos, tá? Foi só isso que a gente queria saber. A gente nem perguntou o número, só queríamos saber se eles tinham o controle. Eu acho que o CFM, gente, tem muita restrição. Claramente ainda existe um preconceito com relação ao tema. Ou essa conversa já estava mais avançada. Mas a verdade é que eles precisam fazer algo que seja real para o mercado e não para uma marca. Prescrever Prate Dona Dulce, produto de uso compassivo e óleo de associação são contas, pacientes, valores e dificuldades completamente diferentes. Então, eu vou dar um exemplo para vocês que para mim é o mais fácil. Leiam os nomes dos produtos autorizados na 327. Um é extrato vegetal, o outro é óleo de canabidiol, o outro é óleo de cannabis isolado, não sei das quantas, ou seja, não tem padrão no nome do que era para ser o princípio ativo. Ferrou, gente. Classe, Maria. Um é fito, o outro é específico. Como médico, coitado, ele não precisa...
Veja bem, o médico ele não precisa de um papel de prescrição. Ele daqui a pouco ele precisa ter um livro. Cada vez que ele vai prescrever um produto, ele vai lá no livro e vê. Esse aqui, se eu quiser que esse paciente, então, tome 5 miligramas de CBD, eu preciso prescrever assim. Não dá para ser assim. A vida do médico não pode ser assim. Então, eu acho que o grande pedido tem que ser, está faltando a conversa entre o profissional da saúde e a indústria e a Anvisa. A Anvisa está nomeando de um jeito, a indústria protocola de um jeito e o médico prescreve de outro jeito. Vou te dar um exemplo. O evento agora, congresso, uma marca vira para a gente e fala assim, vocês estão fazendo conta de preço errada. Tá. Me conta mais. Eu tenho nanotecnologia. Meu produto tem uma absorção de 80%. E o produto que não é nanotecnologia é só 6% absorvido. Então, você precisa fazer sua conta de preço diferente. Você tem que pegar a quantidade de CBD que está falando, o deles você tem que multiplicar por 6%, o meu por 80%, e depois dividir isso pelo preço. Eu falei, tá, esses 6%, esses 80%, de onde vieram, né, esses números maravilhosos, multiplicadores? Não, porque a gente fez um estudo. Pronto, acabou. Aí você já confundiu o médico. Eu estava confusa. O médico, nessa hora, já falou, pronto, acabou agora. Por quê? Gente, o paciente vai ler X mil miligramas de CBD. Imagina que ele vai fazer conta de absorção. E nem, Maria Eugênia, e nem pode. Nem pode, nem deveria. Isso é biodisponibilidade. Eu não tenho como fazer esses cálculos para o comércio. Isso é coisa, sim, no meu modo de ver, meio insensata, né? Começa por aí. Mas é a vontade de todo mundo ser o melhor. Então, talvez vocês que estão falando de cannabis há algum tempo, vocês vão ter a mesma impressão que eu. Daqui a pouco vocês me contam, tá? A gente vai se encontrar num evento, vocês vão falar, Maria, ouvi isso, agora que eu tô prestando atenção, eu ouvi isso 20 vezes já. Todo mundo tem o melhor. Todo mundo tem a melhor tecnologia. Não é que é uma inovação. A gente vai revolucionar o mercado. O meu fornecedor, blá, 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 blá. Gente, não dá. Não dá. Eu amo Pampers. Eu vendi Pampers pra caramba. Mas eu, quando criança, usava a Turma da Mônica. Por quê? Porque minha mãe não gostava da marca Pampers. Acabou. Mas Pampers é a melhor fralda do mercado, teoricamente. Mas pra quem? Mesma coisa do óleo de cannabis. Pra quem? O da Prate vai ser o melhor óleo de cannabis para algumas pessoas. O da Abrace vai ser para outras. É um pouco esse o tema. E falando da revisão, por último, para a gente ir finalizando, eu espero que sejam inclusas novas formas farmacêuticas e novas vias de administração. Eu acho que esse seria um tema de uma importância, assim, gigante. Eu mesma sou paciente medicinal há 7 anos. Eu não consigo tomar óleo de cannabis, gente. Eu só tomo cápsula. Me faz super mal o óleo. Normalmente ele é muito concentrado, eu tenho muita gastrite. Se eu comer com alguma coisa esquisita de manhã, se eu tomar o óleo e comer alguma coisa que é um pouco mais pesada, acabou meu dia. Acabou meu dia. Então, assim, eu espero que a gente... Porque, de novo, hoje o que tem na farmácia está restrito a algumas condições médicas. A minha irmã, que é autista, não toma nenhum dos produtos que está na farmácia hoje. Jamais. São muito fortes o gosto... São muito concentrados. Ou são água, ou tem uma concentração que você fala, meu Deus do céu, eu espero nunca precisar desse óleo. Porque se você está tomando aquilo, tá forte. 6 mil miligramas de CBD é bastante miligrama, gente. Você tem que estar com dor, você tem que estar com alguma coisa, assim. Você está tomando 6 mil miligramas, o frasquinho mensal, teoricamente, né? É bastante CBD, assim. Você não está com uma ansiedade... normal, que você trataria com uma passiflora ou que você trataria com uma fluoxetina, digamos assim. Esse é o drama. E detalhe, né? 6 mil miligramas hoje na farmácia estão a preço de um Rivotril. Para mais. Então, será que eu que estou com uma ansiedade básica, que eu tomaria um ansiolítico, eu tomaria um fitoterápico, será que eu já quero gastar 2 mil e poucos reais? Não, mas tem a opção de 300. Mas a opção de 300 tem 300 miligramas de CBD. Também tem que tomar 6 gotas para sentir o efeito. Ou seja, ainda é um mercado que está bem bagunçado, as pessoas não sabem fazer a conta, o próprio médico, coitado, ele depende do representante que vai no consultório dele, e a maioria dos cursos que tem é de alguma marca. Então você ainda tem, coitado, os médicos que viram e falam assim, e na pior, eles querem que eu pague o curso, e quando eu vou ver, no fim do curso, eu vou ter aprendido a prescrever a marca.
e não a prescrever a linha de categorias, porque ninguém, num curso de farmacêutica, vai ensinar a prescrever o óleo da Abrace. Interessante, interessante. Isso é um dado complicado, porque é o segredo, né, do uso da planta, esse sistema endocannabinoide diferente, cada um tem, né, como a gente tem um corpo diferente mesmo, e a dificuldade da dosimetria, né, do tratamento. Então, além da prescrição, o médico ainda tem que ter lá a sua escala, que eu também não sou da área da saúde, tem que ter a sua escala de dosagem para acertar que aquilo faça efeito, né? Então, é um desafio muito grande para os prescritores, que não têm na formação acadêmica, né? E por aí vão os problemas. Fiquei sabendo que a faculdade do ABC de Medicina vai ter um seminário, até onde eu saiba, é o primeiro seminário que uma faculdade de medicina contratou os médicos e vai fazer, privada, e vai fazer. A gente estava agora no congresso esse fim de semana, e o Dr. Rubens e outros 2 alunos deles, todos formados na faculdade de medicina da ABC, falaram que eles, médicos prescritores, formados nessa faculdade, por conta própria, se movimentaram para bater na porta da reitoria, pedir o espaço, criaram um curso gratuito, né? Você já está pagando a faculdade bem caro. Então, dentro desse rol, e eles vão ensinar aos novos alunos da faculdade do sistema endocannabinoide, porque vai esperar entrar na grade do MEC? Não, algumas universidades incluíram, né? A da Paraíba, lá na Universidade de Santa Catarina, tem uma disciplina para PET, que é bastante interessante, né? Lá em João Pessoa, na UFPB, na área da farmácia, medicina, são 3 cursos da área da saúde, que também é bem interessante, uma grade curricular optativa, mas está lá, né? E aí tem os professores na luta aí também tentando melhorar um pouco o desempenho, mas tem muito entrave político, né, ainda também dentro das universidades em relação ao tema. A USP tem um grupo muito interessante, né, com trabalho de cannabis. Sim. Eu sei que a universidade está ali tentando fazer a parte dela, os conselhos de categoria, né, mais ou menos tentando fazer também. O de farmácia tem um GT, né, o Conselho Federal de Farmácia, que é bem interessante, faz cursos, etc., mas é um processo, né? Na verdade, a gente sabe que isso é um processo e que nós estamos aí escrevendo essa história para ver onde ela vai dar. A gente, com certeza, espera que dê aí bastante avanço para que a população tenha melhores resultados. Maria, a última, você tem algum dado de PET? A gente tem um relatório inteiro sobre pets, na verdade. Eu recebo, né, seus e-mails me contando tudo que você tem, eu só não tenho para pagar todos. É muita coisa também, viu, gente? Outro dia alguém falou assim, cara, a sua newsletter me toma 4 dias para terminar. Eu falei, tá bom, obrigada, vou ficar mais atenta. Cara, é um mercado... Oi? Eu vi lá de vocês que tem aquela opção free. Eu acesso. Que bom. O mercado de pet, parecendo que o Ministério da Agricultura, do MAPA, né, tem ali talvez uma tendência a olhar para isso, né? Porque eu tô torcendo pelo MAPA, gente. Eu falei que eu virei torcedora de órgão administrativo. Sério, líder. Internamente lá, vamos ver. Tá rolando conversas. Eles estão tentando, né, gente? Eu brinquei, tá todo mundo tentando. CFMV, fomos pedir para eles apoiarem o relatório de forma institucional. A resposta, para mim, foi a melhor resposta. Ainda não, mas é porque está numa discussão aqui interna gigante, e se a gente já colocar um patrocínio, mesmo sem custo, vai dar mó bafafá. Convida a gente ano que vem, a gente vai, juro, a gente está tentando. Aí você vê que é muito engraçado, porque você vê, não, a galera tá realmente, é só difícil. Não é um tema fácil mesmo, sabe assim? Mesmo quando você quer regulamentar, vem com muito porém. Então, pets, aí até para te responder bem rapidinho. O dado que tem, tá, que a gente validou com eles, é quantos pets poderiam se beneficiar. Eu tô falando de gato e cachorro, tá, gente? Porque se a gente entrar no tema de alimentar gado com cânhamo, viu, a gente tá falando de números muito astronômicos. Então, falando de gato e cachorro, a gente conseguiu validar nesse relatório o número de animais que poderiam se beneficiar, tá, do tratamento e o valor que esse mercado poderia chegar. Então, falando assim, bem por baixo, está falando de 1,45 bilhões de reais ao ano que o Brasil poderia movimentar só vendendo remédio de cannabis para gato e cachorro. E aí, por que isso é bem específico? Porque o correto não é a venda do medicamento. Então, o maior mercado dos Estados Unidos não é medicamento para pets, é snacks para pets. Por quê? Não sei quem aqui tem gato ou cachorro que está doente. Gente, não é nada fácil dar um remédio, tem que estar assim, ó, o caos para eles tomarem. Muito mais fácil você dar um
uísque sachê ou um palitinho de carne que tem CBD ali no meio para ele se acalmar, para ele não sei o quê, e o seu pet comer. Só que para isso tem que sair da classificação veterinária. Se a gente começar a falar disso, a gente está falando de dezenas de bilhões ao ano que o Brasil poderia estar movimentando. Eu sempre dou meu próprio exemplo. Eu gasto R$300 ao mês com um negócio de tomada que, teoricamente, acalma o meu gato. Eu gastaria, no mínimo, esse mesmo valor com alguma coisa de CBD que eu desse para ele. Por quê? Porque eu ponho um negócio na tomada, num apartamento enorme, eu nem sei se funciona. Mas é a única opção que tem hoje para ansiedade com gatos. Bacana. Maria José, Maria Eugênia, nós estamos chegando aí no final, temos pouquíssimos minutos aí. Olha, foi, assim, excelente conversar contigo. Você mostrou aí uma desenvoltura, um conhecimento bastante grande, mesmo não sendo farmacêutica, você já conhece bastante do mercado e vai se especializar cada vez mais, eu tenho certeza, aí, na medida que as coisas forem evoluindo, né? Então, quero te agradecer muito, assim, estou lisonjeado de conhecer você, com esse trabalho todo que você fez, e muito obrigado por essa oportunidade, né, de estarmos aqui batendo esse papinho. Eu que agradeço. Rápido, né? Tá bom? Imagina, gente, eu que agradeço. Eu acho trabalho de produção de conteúdo, isso aqui que a gente está fazendo, querendo ou não, disponibilizando conteúdo de qualidade, gratuito, é o primeiro passo. E mais uma vez, então, por essa roda de conversa, que foi muito legal. Maria, muito obrigada por tudo, pelo seu tempo, pela sua disposição, né? E especialmente pelas informações que você trouxe aqui, que eu acho que são bem ricas para o mercado. Eu espero encontrá-la em breve, né, para que a gente possa pessoalmente conversar novamente. Muito obrigada, e até a próxima. Fique de olho nas próximas rodadas, hein, pessoal? Isso aí, Maria José, obrigado, viu? Um grande abraço. Obrigada, Jair.